Hoje nós vamos falar como os Estados Unidos enriqueceram com as duas guerras mundiais, se tornando a maior potência do mundo. Achou interessante? Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. O vídeo de hoje é a parte 2 da nossa série Por que a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo. Nessa parte 2, nós vamos falar do papel dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais e como essas duas guerras deram a oportunidade que os Estados Unidos precisavam para se tornarem a maior potência mundial. Se você gostar desse vídeo ao final, então, por favor, deixe o seu like aqui para sinalizar para o YouTube que o conteúdo ficou bacana e manda para aquele seu amigo que é alucinado com o conteúdo de Segunda Guerra Mundial. E claro, se quiser ser a pessoa que fala curiosidades históricas quando vai ver um filme de época com seus amigos, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Vamos começar com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas para a Europa. As guerras, que ainda eram vistas como uma disputa honrosa entre nações, ganharam uma nova imagem. A imagem de faixa expressa para o reino dos mortos. E faz sentido, né? Antes as guerras eram com espadas, mosquetes. Os dois lados faziam duas fileiras que ficavam de frente uma para outra no campo de batalha e seguiam algumas regras não escritas. As guerras honrosas envolviam só os guerreiros dos dois lados. Mas aí nós inventamos a metralhadora, e as granadas, e as minas terrestres, e alguns outros apetrechos para mandar os nossos adversários pro Hades ainda mais rápido. Eu não sei se você já viu uma metralhadora, ou qualquer filme com uma metralhadora, mas ficar em fila na frente dela não é uma boa ideia. E assim acabaram as guerras honrosas. Um exemplo ótimo dessa transição aconteceu na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que nós mencionamos no último vídeo. A Guerra de Secessão aconteceu na década de 1860, então já tinha algumas armas mais moderninhas, mas ninguém tinha visto elas em ação ainda. E o que aconteceu? Em algumas das batalhas próximas à cidade, as famílias da cidade, que ficaram sabendo que teria uma batalha entre homens honrosos perto dali, levaram seus lençóis, alguns sanduíches, frutas e foram fazer piqueniques com as crianças enquanto assistiam à batalha. Sério, sério, sério. E o que era para ser um programa de família de domingo se tornou um ótimo motivo para mandar as crianças para terapia assim que as metralhadoras começaram a operar. O grande problema foi a Europa não recebeu esse memorando, falando, galerinha, alguma coisa mudou, e ainda achava que seriam as bonitinhas guerras de outrora. E um outro aspecto da Primeira Guerra Mundial que vale a gente comentar é por que ela foi chamada de Guerra Mundial. Ela foi chamada de Guerra Mundial não porque ela envolveu o mundo todo, mas porque ela envolveu muita gente. A Europa inteira tinha acordos de defesa mútua um com o outro. Então, quando um coleguinha declarou guerra, todo mundo declarou guerra. E aí virou uma coisa dessa proporção. É como se um amigo do seu grupo de amigos, durante uma saída da galera, começasse uma briga com outro cara que também está no bar com o grupo de amigos dele. E aí todo mundo começa a brigar de uma vez. Mas se você se lembra do vídeo parte 1 dessa nossa série sobre os Estados Unidos, você vai se lembrar que os estadunidenses seguiam uma coisa que nós chamamos de América para os americanos. Os Estados Unidos não estavam interessados em se meter com a Europa e, por isso, não estavam em nenhum desses grupos de amigos, o que fez com que eles não entrassem na guerra num primeiro momento. Tem uma coisa que eu vou repetir sempre, galerinha. Guerra é caro. Mas caro para quem? Para quem tá nela. Para quem não tá nela, a guerra é uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. E os Estados Unidos, que nunca foram bobos, aproveitaram. Os Estados Unidos já tinham uma boa relação com a França e o Reino Unido há muito tempo. Então, claro que eles aceitaram negociar com eles durante a guerra. E isso se estendeu também à aliada deles no conflito, a Rússia. E isso foi especialmente importante. Quando se tem uma guerra dessas proporções, o país fica em maus lençóis. Isso porque ele tem que convocar o máximo de pessoas possível e acaba tirando força de trabalho para mandar para o campo de batalha. E isso significa que você não consegue produzir alguma coisa e tem que comprar esses produtos que muitas vezes são essenciais de fora. E aí entraram os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendiam armas, medicamento, roupas, comida
E mais, guerra, além de produtos, precisa de dinheiro. E os Estados Unidos vendiam isso também, na forma de empréstimos. Os americanos emprestaram muito dinheiro para os ingleses, para os franceses e para os russos. E estavam bastante felizes com isso. Até 1917, quando a Revolução Russa aconteceu. Nós podemos fazer um outro vídeo falando da Revolução Russa em mais detalhes, mas basicamente, camponeses infelizes e famintos por causa da guerra se organizaram para tirar a família real russa do poder. E depois, começou uma briga pelo futuro da Rússia que acabou com Lenin e os bolcheviques no poder e a instauração do socialismo na Rússia. E isso foi péssimo para os Estados Unidos por dois motivos. Primeiro, porque eles levaram um calote da Rússia. Os camponeses e depois os bolcheviques não tinham nenhum compromisso de pagar uma dívida que foi assumida pela família real. E o segundo motivo pelo qual isso foi péssimo para os Estados Unidos foi a Rússia saiu da guerra, o que aumentou drasticamente as chances de que Reino Unido e França perdessem o conflito. E aí, os banqueiros dos Estados Unidos ficaram loucos. Se Reino Unido e França perdessem a guerra, eles nunca iam pagar o que eles tinham pegado emprestado. Calote da Rússia até vai, mas um calote do Reino Unido e da França, os principais parceiros dos Estados Unidos na época, seria demais para aguentar. A indústria e o setor bancário dos Estados Unidos iam sofrer um golpe muito forte e seria difícil se recuperar. Pensando nisso, os Estados Unidos estavam quebrando a cabeça tentando pensar em uma forma de entrar na guerra sem quebrar a sua aparência de neutralidade. E essa oportunidade caiu no colo deles. Os alemães atacaram navios estadunidenses que levavam armas e mantimentos para o Reino Unido. Os Estados Unidos entraram na guerra, ganharam da Tríplice Aliança da Alemanha junto com os franceses e os britânicos, e o resto é história. Os Estados Unidos foram pagos, ganharam muito dinheiro e saíram da guerra muito maiores do que entraram. Nós podemos falar mais da Primeira Guerra Mundial em um outro vídeo, mas agora é hora de falar da Segunda Guerra Mundial e do chamado Plano Marshall. A Segunda Guerra Mundial, ou como alguns analistas de relações internacionais gostam de chamar, a Primeira Guerra Mundial Parte 2, agora é para valer, foi o conflito que realmente colocou os Estados Unidos no posto de superpotência. O começo é igual. Os Estados Unidos não tinham interesse nenhum de entrar na guerra, ganharam muito dinheiro vendendo armas, equipamento, comida, emprestaram muito dinheiro para os países e, novamente, Reino Unido e França apanharam muito e estavam em um cenário calamitoso. E aí, em 1941, acontece o bombardeio em Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial para, mais uma vez, proteger os seus investimentos. E 1941 foi o ano da virada da guerra. Hitler rompeu o acordo de não agressão com a União Soviética e o Japão, do outro lado do mundo, atacou Pearl Harbor. Se estivessem lidando só com a União Soviética ou só com os Estados Unidos, talvez a Alemanha e o Japão tivessem chance. Mas lidando com os dois, ficou difícil demais de aguentar. Eu passei rapidamente pelo contexto da guerra porque o que mais nos interessa aqui é o pós-guerra e o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução das economias europeias e do Japão, financiado pelos Estados Unidos. Sob o Plano Marshall, os Estados Unidos forneceriam empréstimos a juros baixos para auxiliar a reconstrução dos países e, em troca, os países ajudados fariam algumas concessões. A primeira concessão era estabelecer um plano de controle da inflação e estabilização monetária, o que é bem importante depois de uma guerra. A segunda concessão é que os países em recuperação deveriam liberalizar os seus mercados, tirando qualquer tarifa que fosse discriminatória contra produtos estrangeiros. A terceira condição é que os países ajudados deveriam privilegiar os Estados Unidos sempre que fossem comprar um produto de fora. Só nessas três condições, os Estados Unidos já alavancaram sua economia expressivamente. Os países europeus, por causa do Plano Marshall, abriram suas portas para uma onda de investimentos por empresários estadunidenses, que conseguiram preços bem melhores no pós-guerra do que teriam conseguido no pré. Isso ajudou as cadeias de produção da Europa a se reestruturarem e fez a economia voltar a girar. Ao mesmo tempo, isso rendeu lucros extremos aos americanos, que eram quem estava arcando com os custos da reconstrução. Mas tem ainda uma quarta condição para os países auxiliados pelo Plano Marshall. E essa quarta condição, que é interessantíssima, é: os países auxiliados pelo Plano Marshall deveriam se tornar estados de bem-estar social, fornecendo para a população saúde, transporte, educação, segurança e toda uma sorte de serviços públicos. E sim, isso foi uma condição
imposta pelos Estados Unidos. E isso tem a ver com o outro objetivo principal do Plano Marshall, que era conter o avanço do socialismo soviético. O único jeito de impedir que o socialismo avançasse pelos países destruídos pela guerra era ajudar esses países a se reconstruírem e exigir que eles dessem um foco especial para a população mais carente. Foi criada uma organização para controlar os fundos do Plano Marshall e coordenar a reconstrução desses países. E essa organização hoje é conhecida como OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sim, aquela mesma que o Brasil é doido para entrar. A partir daí, considerando todas essas condições, os Estados Unidos lucravam por 3 vias diferentes. Os Estados Unidos lucravam porque os japoneses e europeus pagavam empréstimos com juros. Lucravam também porque sempre que os japoneses e europeus iam comprar um produto de fora, o que era bastante frequente já que a indústria deles estava destruída, eles tinham que privilegiar produtos dos Estados Unidos. E lucravam também porque os banqueiros e investidores dos Estados Unidos compraram, por causa do Plano Marshall, muitos dos negócios da Europa que agora estavam se recuperando. Foi assim, crianças, que os Estados Unidos souberam navegar as águas conturbadas de 2 guerras mundiais para estimular o intervencionismo na Europa e, ao mesmo tempo, se tornar uma superpotência global. Foi uma questão de muita estratégia, muita frieza e muitos recursos para execução. Mas a jornada dos estadunidenses até o topo não termina aí. Na parte 3 da nossa série sobre os Estados Unidos, eu vou te explicar como o dólar se tornou a moeda internacional e como isso ajudou a consolidar os Estados Unidos no posto de superpotência. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum envio. Vejo vocês na sexta-feira com o nosso próximo vídeo. Obrigado.